Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre dimensionamento, instalação de bombeamento, o passo a passo para você fazer a especificação de bombas. Mas antes de começar, quero lhe convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal e se você já tem sido ajudado pelos nossos vídeos e deseja nos ajudar, você consegue se tornando membro do nosso canal. Como membro, além de nos ajudar, você também tem acesso a conteúdos e materiais exclusivos. Então, clique em Seja Membro e verifique a modalidade que melhor lhe agrada. Bom, sem mais delongas, né, vamos então ao tema do vídeo de hoje. Né? O que a gente vai falar nesse vídeo? A gente vai falar sobre o procedimento para dimensionamento. Nós não iremos fazer os cálculos. Eu vou, nesse exercício, te indicar o caminho. Né? Os cálculos, propriamente dito, a gente vai usar o nosso aplicativo para fazer. E se eu fosse fazer isso na mão, normalmente esse tipo de exercício aqui, quando eu resolvo no nosso treinamento, especificação de bomba centrífuga, ele leva quase 2 horas para resolver. Né? Então, ficaria um vídeo muito longo e perderia o sentido do meu treinamento também. Né? Mas o passo a passo você vai ver aqui como o que você deve fazer, né, na hora de fazer esses cálculos. Né? Bom, vamos aqui para o exercício em si. Né? Bom, o exercício diz o seguinte: especificar a bomba da instalação abaixo. Né? Então, tem os dados: água a 20 graus Celsius, vazão 100 metros cúbicos por hora, tubo em PVC. A tubulação, né, de sucção, ela está em 4 polegadas, 4 polegadas ou 110 milímetros. E essa codificação, esse número é conforme o manual, o catálogo do fabricante. No exemplo aqui eu peguei o catálogo da Tigre. E o diâmetro de recalque é 3 polegadas ou 85 milímetros também, pelo mesmo motivo. Altitude, 455 metros. E não está indicado no desenho, é falado aqui para você considerar uma válvula de retenção e uma válvula gaveta no recalque, né, que é o que costuma ter nesse tipo de instalação, né, na instalação de modo geral. Né. Poderia ser válvula borboleta, poderia ser válvula globo, enfim, mas né, eu optei aqui pela válvula gaveta. Né. Bom, o que nós temos que fazer neste exercício, ou quais são os passo a passos, né, que você pode adotar, né, para fazer a resolução. Né? Então, para você fazer a resolução desse tipo de exercício, o que a gente precisa fazer? Né? Primeiramente, o primeiro passo desse tipo de problema é identificar a aplicação. Por que é importante a aplicação? Bom, se for bomba d'água é de um jeito, bomba para produto químico é outra, bomba para papel celulose, enfim, né, isso vai mudar. Né? Então, quando eu falo em identificar a aplicação, eu tenho que identificar aqui qual é o produto, ou, né, vou colocar entre aspas aqui, para quê, né? Ou o que eu vou fazer. Né? Então, isso vai ajudar o fabricante ou distribuidor a identificar a bomba mais adequada para a sua aplicação. Né? Esse é o ponto-chave aqui dessa questão. Né? Em segundo lugar, a gente precisa identificar os dados de entrada. Então, quando eu falo dados de entrada, ali no enunciado tem alguns, e depois a gente vai destrinchar isso, né, aqui no problema. Né? Posteriormente que você identificou os dados de entrada, aí você vai partir para os cálculos propriamente dito. O que eu preciso para especificar uma bomba? Eu preciso da vazão e preciso de um HB. Isso aqui é que você vai passar lá para o distribuidor ou para o fabricante. E aí ele vai, juntamente, né, com a aplicação aqui, né, ele vai verificar qual é a bomba, o tipo de bomba ideal para a sua aplicação e qual é o tamanho, né, do modelo, o tamanho que melhor vai atender dentro do portfólio desse fabricante. Bom, em relação aos cálculos, o que a gente precisa calcular, né? Vou colocar aqui os pontos aqui, né? A primeira coisa que a gente calcula são as velocidades médias nas seções. Então, mudou o diâmetro, mudou a velocidade média. Consequentemente, você tem que fazer um cálculo para cada diâmetro.
Bom, então primeiro, vou colocar aqui a velocidade média. O segundo parâmetro que a gente vai ter que calcular é o número de Reynolds. Por quê? Porque o número de Reynolds ele entra no cálculo de perda de carga. Na sequência, a gente calcula o dH sobre K ou K sobre dH, que é um número adimensional que entra também lá no diagrama de Moody para a gente resolver. Depois que calcular, né, identificado o Reynolds, dH sobre K, a gente vai precisar identificar o fator F do cálculo de perda de carga distribuída. Uma vez identificado o F, a gente vai calcular quais são as perdas de carga, o que seria distribuído, normalmente se usa aqui, né, o F. Depois, na sequência, a perda de carga singular, ou também chamada localizada, né? Então aqui eu esqueci de colocar aqui D, E e F. Bom, com isso, né, tendo esses dois parâmetros, a gente consegue calcular qual é a perda de carga total. Com a perda de carga EFG, com a perda de carga total, aí a gente calcula o HB da bomba. Isso, né, o HB é o que precisa para a gente determinar a bomba, a bomba, o tamanho da bomba, né? Só que a gente também precisa checar o chamado NPSH, que é o NPSH disponível. E aí a gente vai comparar, quando o fabricante nos der, né, o modelo, NPSH requerido. Né? O disponível tem que ser maior que o requerido. Esses são os cálculos que nós vamos ter que fazer, né, na sequência. Bom, feito isso, então é o que eu vou fazer neste vídeo. Né? O que nós vamos fazer nesse vídeo? A gente vai identificar a aplicação e os dados de entrada e os cálculos vão ser feitos pelo aplicativo. Bom, então, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então, vamos identificar aqui o nosso problema. Né? Então, os dados que nós temos, a aplicação é água. Então, água a 20 graus Celsius. Então, é uma aplicação relativamente simples. Quando eu coloco 20 graus Celsius, eu já tenho três parâmetros. Nesses três parâmetros eu tenho massa específica, eu tenho a viscosidade e eu tenho a pressão de vapor. Esses dois aqui entram nos cálculos de perda de carga e o PV aqui entra no NPSH. Bom, aonde que eu vou identificar massa específica, viscosidade e pressão de vapor? Nas tabelas dos materiais. No exemplo aqui nós temos, né, nós colocamos aqui os valores. Aqui está aparecendo para você até 40 graus, né? 40 graus Celsius, mas ela continua. E aqui, então, no nosso exemplo, eu tenho aqui essa tabela de 20 graus Celsius, seriam esses valores. Qual valores que eu vou usar? Da pressão de vapor em Pascal, da massa específica em quilograma por metro cúbico e da viscosidade dinâmica 0,01 aqui em Pascal vezes segundo. Você tem que observar qual é a unidade que você está considerando. Um erro muito comum que o pessoal comete com frequência utilizar um valor numa unidade com uma série de cálculos em outras unidades. Né? Isso vai calcular tudo menos a coisa certa. Né? Então você tem que fazer o que a gente chama de equidade dimensional. Né? As dimensões, né? as unidades, elas têm que estar coerentes. Não necessariamente tem que ser no sistema internacional, mas elas têm que estar coerentes entre si. Né? Se você tiver um parâmetro, numa variável você tiver metro, na outra você tiver quilômetro, vai dar coisa errada. Né? Então você tem que equalizar isso antes de fazer os seus cálculos. Né? Bom, voltando aqui então eu vou transcrever esses valores para lá. Vamos só mudar a canetinha aqui, porque fica melhor. Então, a massa específica, 998,23 quilogramas por metro cúbico, aparecendo aí para você. A viscosidade é 0,001 Pascal vezes segundo. E a pressão de vapor, se a gente for voltar lá, 2.344 2.344,59 e aqui também está em Pascal. Vai ter unidades que não vai estar no sistema internacional que eu vou destacar para você aqui o que você precisa verificar. Né? Bom, identifiquei então a água, vazão do meu sistema. A vazão é 100 metros cúbicos por hora.
E aqui não é, né, ou não estaria uniforme. Para isso ficar uniforme, eu teria que transformar isso para metros cúbicos por segundo. No caso aqui, a gente não vai, eu não vou transformar nesse exercício, porque a planilha, o nosso aplicativo, aliás, ele já faz isso para a gente. Então, mas, né, se você fosse fazer na mão, você teria que transformar para metro cúbico por segundo. Bom, o que mais que nós temos aqui? É falado que o tubo é PVC. Então, a gente tem o material aqui PVC. O PVC, o que que ele faz? O PVC, o material, né, nos dá o K, que é a rugosidade equivalente. Rugosidade equivalente. Então, existe uma tabela do diagrama de Wood, mas no nosso caso aqui, só de escolher o material, ele já calcula para a gente também. Ele já vai puxar no banco de dados quais são os valores, né? Bom, voltando aqui, o diâmetro de sucção e de recalque. Bom, veja o seguinte, então, eu vou colocar aqui diâmetro de sucção, só colocar S só, igual a 110 milímetros, e o diâmetro de recalque, 85 milímetros. Só que este diâmetro aqui é o que a gente chama de nominal. O que quer dizer isso? Você tem que ficar esperto nessa questão, porque quando você fala, o diâmetro é de tanto, né, depende da norma, você vai ter espessuras diferentes de parede. Então você tem que pegar o diâmetro da tubulação, né, os dados, né, físicos da tubulação para a norma que você estiver utilizando. Na indústria alimentícia, por exemplo, se usa a norma DIN e norma ISO. Para cada uma delas você tem espessuras diferentes. Se você for utilizar tubulação industrial, você tem lá os schedules. Né? Quanto maior o schedule, maior a espessura. Então, consequentemente, menor vai ser o diâmetro interno. Então você tem que pegar o caso específico do seu exercício, do seu problema, né? Para poder identificar isso. No nosso caso aqui, eu coloquei a tabela aqui, eu peguei, né, os dados, no caso da Tigre, né, um fabricante de produtos PVC, poderia ser a Manco, mas foi o primeiro que eu encontrei. E no nosso caso são esses dois valores aqui, ó, 85 e 110. Como eu falei, isso aqui são valores padrão. Né? Veja o seguinte, né, aqui embaixo ele tem as dimensões e aqui eu tenho o desenho, né, esquemático aqui, aonde o desão, que é essa linha aqui, é o diâmetro externo, veja que bate, né, 85 com 110 lá em cima, e eu tenho aqui nessa outra linha a espessura. O comprimento, nesse caso, para nós não importa aqui para esse problema, né? Então veja o seguinte, eu tenho aqui ao longo de um diâmetro, eu tenho uma espessura, o diâmetro interno, que é o que nos interessa aqui, e mais uma espessura. Então o que, que a gente tem aqui em termos de fórmula? De fórmula a gente tem que o Dzinho vai ser igual ao Dzão menos duas vezes a espessura. E é isso que a gente vai utilizar aqui. Então, o diâmetro de sucção, ou melhor, o Dzinho de sucção, aqui vou até melhorar aqui. Então, o diâmetro de sucção, ele vai ser os 110 milímetros menos, não precisava colocar a unidade agora, duas vezes a espessura, que é a espessura daqui, ó, 6,1. Daqui a pouco a gente vai calcular. E o diâmetro de recalque vai ser 85 menos duas vezes o valor aqui do lado, 4,7. 4,7. E isso aqui vai dar, então, vou fazer a continha aqui para a gente poder levar para frente. Então vai ficar 110, 2 vezes 6,1, esses menos 97,8. Deixa eu chegar aqui. Tá. 97,8 milímetros. E aqui, fazendo a conta, 85 menos 2 vezes 4,7, 75,6 milímetros. Então, vou transcrever ali, só para a gente. Então, o nosso Tzinho S vai ser igual a 97,8 milímetros, que é esse valor que a gente vai considerar. E o DR minúsculo, né, vai ser igual a
75,6, aliás, 6 milímetros. Bom, beleza, identifiquei os dados da instalação. O que mais que tem aqui? Altitude. Bom, o que a altitude ela nos fornece de informação? A altitude ela está relacionada com a pressão atmosférica. E a pressão atmosférica, se a gente for olhar o nosso problema, é o que reina. Então, aqui na sucção, quanto no recalque, na caixa d'água aqui, a gente tem a pressão atmosférica atuando, né? E essa pressão atmosférica, ela influencia no efeito da cavitação. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica e mais suscetível à cavitação eu estou, né? Então, essa seria a importância. No caso, a altitude, esqueci de colocar o valor aqui, ele cadê? 455. 455 metros. Vou destacar aqui que é o valor que a gente precisa considerar. O que mais que nós temos de informação aqui? De dados, né? É só. E agora a gente precisa extrair mais informações do nosso desenho. Bom, o que nós temos aqui? Primeira coisa, né, que a gente precisa fazer aqui é determinar o que seria o nosso plano horizontal de referência. O plano horizontal de referência é o que vai nos dar as cotas. No nosso caso aqui, a gente precisa identificar então a cota no nível do reservatório de sucção, é onde começa, aqui é onde começa o escoamento, e aonde termina. Aonde termina nesse exercício aqui é na saidinha aqui, aqui seria o 2. Esse exemplo aqui, nesse desenho, ele tem um problema, porque ele está dando a cota do nível da água, isso está errado. É o que eu teria que dar a cota do nível da tubulação. Por quê? Como essa caixa d'água ela não está interligada com a água que está saindo da tubulação, o que me importa é o nível da descarga aqui, e não o nível da caixa d'água. A caixa estar vazia. Se a caixa estiver vazia e eu ligar, eu vou ter o mesmo efeito, o mesmo problema, né, vou gastar a mesma quantidade de energia se ela estiver totalmente cheia. Então, nesse exemplo aqui, né, estaria errado a cota, né? Mas eu vou considerar essa altura que está mostrada aqui como se fosse a minha altura do ponto 2 aqui. Bom, então eu preciso fazer aqui, eu preciso identificar agora as propriedades do meu ponto, da minha seção 1 e da minha seção 2. Bom, quais são as fórmulas que a gente utiliza? Vou colocar um pouquinho mais para frente aqui. Quais são as fórmulas que a gente utiliza aqui? A gente utiliza a equação da energia, e a equação da energia vai nos dar que é o HB, que é o que nos interessa aqui, vai ser o H2 menos H1 mais o somatório de perdas. Bom, só que o H ele é igual a pressão sobre gama mais velocidade ao quadrado sobre 2G mais Z. Então, para determinar o H em 2, eu preciso saber qual é a pressão lá, qual é a velocidade lá e qual é o Z lá, assim como no 1. Para a perda de carga, a gente tem duas. A gente tem a perda de carga distribuída, que aí a fórmula vai ser o F vezes o L vezes a velocidade ao quadrado, isso aqui dividido por 2G, dividido pelo diâmetro hidráulico. E a perda de carga localizada, ela é pelo coeficiente Ks vezes velocidade ao quadrado dividido por 2G. Aí, se for comprimento equivalente, você soma o comprimento equivalente aqui e faz as contas, né? Bom, outra forma que também a gente utiliza é a vazão vezes a velocidade média vezes a área, para justamente a gente calcular a velocidade média, que vai ser a vazão dividido pela área. Essas são todas as equações que a gente utiliza. Tem do NPSH também. Quando se você quiser calcular a potência hidráulica é ρ vezes G vezes Q vezes HB. E a potência de eixo vai ser a potência hidráulica dividido pelo rendimento da bomba. Então, sem a bomba, a gente não consegue calcular a potência de eixo. Bom, feito isso, né? Então, essas são as fórmulas. E aí, eu preciso, então, identificar qual é a pressão e qual a velocidade, qual a posição aqui dos meus pontos. Então, aqui é minha seção, meu plano horizontal de referência. Vou pegar esse desenho que está maior, né? E aqui seria o minha seção 1, e aqui a minha seção
2, mas eu vou considerar esses 6 metros. Nesse desenho teria um pouquinho mais aqui. Bom, aqui na seção 1, o que a gente tem? Pressão 1, a gente precisa da velocidade 1 e a gente precisa do Z1. Bom, pressão em 1. Pressão em 1, o que age aqui é a pressão atmosférica. Só que a gente trabalha com pressão efetiva. Quando eu estou com escala efetiva e a pressão é atmosférica, a gente tem a pressão zero. Ah, eu não entendi nada do que você falou. Bom, então você está mais cru, né, do que você acha. E aí você precisa dar uma olhada. A gente tem aula aqui no canal falando sobre a pressão efetiva e a pressão absoluta. Então você dá uma olhada nessa aula para você entender melhor. A velocidade 1, aqui, a gente usa o critério de reservatório de grandes dimensões. Nessa situação, essa velocidade 1 é praticamente zero. Né? E o Z1? Bom, o Z1, eu estou no meu plano horizontal de referência, é exatamente aqui o nível. Então, se eu estou no meu nível, eu estou no zero, né, no marco zero, meu Z1 também vai ser zero. E agora eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou escrever aqui embaixo, né, que tem mais espaço, para o 2. Né? Então, pressão 2, a velocidade 2 e o meu Z2. Bom, pressão em 2. A mesma forma, essa caixa d'água aqui atua é a pressão atmosférica. Então, nesse exemplo, pressão atmosférica, do ponto de vista efetivo, vai ser igual a zero. A velocidade 2. A velocidade 2... Opa, apertei alguma coisa errada aqui. A velocidade 2 vai ser a velocidade 2 mesmo. Eu não vou calcular aqui porque o software vai calcular para a gente. Mas, né, só você utilizar aquela fórmula que eu coloquei ali da vazão dividido pela área. Bom, e o Z2? Bom, o Z2, eu saio, o que importa é a posição vertical. Não importa quanto que eu vou percorrer aqui. Quanto eu vou percorrer vai entrar no cálculo de perda de carga que a gente vai ver daqui a pouquinho também. Então eu saio desse ponto 1, desço, subi de novo. Desci, subi, voltei para o mesmo ponto, então zero. Bom, então nesse caso vou subir até a bomba, que é 1,5 m. Depois vou subindo aqui, meio que indiretamente, até chegar nesse ponto eu subo mais 6 metros. Então, o meu Z2 é 7,5 metros. Beleza, o que eu vou tirar agora também aqui desse desenho? O comprimento de sucção, que aí sim, eu vou sair. Neste caso aqui, o comprimento de sucção. Eu não tenho quanto é esse tamanho aqui dentro d'água. Né? Ou melhor, tenho sim, só que eu acabei desenhando. Opa! Acabei desenhando em cima. Tem aqui. Bom, então tenho sim, né? Tá aparecendo. Eu tenho aqui o valor aqui, ó, 3 metros. Então tenho 3 metros de tubulação mais meio metro. Então aqui dá 3,5 metros. Bom, e o comprimento de recalque? Bom, comprimento de recalque, aqui, meio metro, ando mais 3, 3,5, ando mais 4, 7,5, ando mais 3, 10,5, subo aqui 3, 13,5, ando mais à direita 2 metros, 13,5, 15,5, e acho que eu me perdi, vou fazer de novo, meio, 3,5, 7,5, 10,5, 13,5, 13,5, 15,5, com mais 2, né? Com mais um, 16,5, com mais meio, 17 metros. Então, o meu comprimento de recalque vai ser 17 metros. Bom, então, o que falta, né, já peguei todos os dados aqui da informação, o que falta agora? Falta a gente destacar os parâmetros para a perda de carga localizada. O que vai dar a perda de carga localizada aqui? Bom, então eu vou ter na sucção. O que nós temos lá na sucção? Na sucção, a gente tem uma válvula de pé. Consigo ver aqui direito. Está aqui ó, a válvula de pé. E eu tenho esse cotovelo aqui, 90 graus. Então é isso que a gente vai considerar lá. Então deixa eu só escrever aqui. Então a gente tem uma válvula de pé, e a gente tem, então uma, né? E cotovelo, a gente tem um. Para o recalque, vou colocar aqui na frente, que eu vou ter um pouquinho mais de coisa. Então vamos olhar o que a gente tem no recalque. No recalque, o que a gente tem aqui?
né? Vou botar aqui o... Então a gente tem um cotovelo, 90 graus. Aqui é um cotovelo 45, então eu vou considerar um, dois cotovelos, três, quatro, cinco cotovelos. Então, eu vou marcar lá, cotovelo, igual assim. Cotovelo 90 graus, né? Vou ter o cotovelo 45 graus. Nesse caso, a gente tem um aqui, tem dois, né? Dois no total. Dois cotovelos. Aqui eu estou fazendo, né? Só fazendo um parênteses, né? Eu estou fazendo em quantidade porque o meu aplicativo ele calcula todos esses dados. Ele puxa os dados do banco de dados. O que você tem que fazer? Você tem que puxar uma tabela de coeficiente KS e ir pegando o coeficiente KS correspondente a cada um dos componentes que você tem. Ou o comprimento equivalente também seria uma possibilidade. Voltando aqui então, o que mais que eu tenho aqui em termos de perda de carga? Na tubulação vou ter aqui também uma saída, né? A saída também gera uma perda de carga. Então, saída, eu tenho uma saída. De repente pode pensar assim, como é que eu vou ter duas saídas? Bom, se tiver bifurcação, né, você teria que calcular também, né? Mas aí, se for diâmetros iguais, você pode calcular numa socada só. Se for diâmetros diferentes, aí tem que separar. Bom, o que mais que tem, né? A gente falou aqui, só que está no enunciado. Válvula de retenção e válvula gaveta. É o que a gente tem de adicional aqui. Então, válvula de retenção, a gente tem uma válvula. E válvula gaveta, a gente tem outra válvula. Bom, agora sim, a gente determinou tudo isso. E o que a gente faz? Bom, no caso, né, como eu falei, na mão, você teria que, né, utilizar essas informações e fazer o cálculo passo a passo, né? A altitude aqui, a pressão atmosférica vai sair da tabela também. Isso o software calcula para a gente. E aí, o que a gente faz? A gente pega a planilha nossa aqui. Eu vou mostrar aqui a planilha, mas o objetivo aqui é justamente vou te mostrar como é que a gente faz aqui no nosso, né, com o nosso aplicativo. Mas os cálculos, né, dá para fazer. Eu já falei disso também aqui no canal, né, o passo a passo aí de como calcular. Eu já deixei preenchido para a gente ganhar tempo, para o vídeo não ficar muito longo, já está longo, né? Mas a gente vai aqui você tem que preencher, né, os valores, aqui as unidades, se não tiver o software vai ficar reclamando para você. Aqui a gente escolhe, né, a invasão, altitude, todas essas informações que a gente foi detalhando ali. Ó. Material, PVC, está aqui, você consegue escolher aqui uma série de materiais. Aí o tipo de instalação, reservatório com jato livre, né, que a gente comentou também agora há pouco. E aí vem a questão da pressão. Como ele é aberto à atmosfera, aqui ó, pressão efetiva, né, nos dois casos. Então na pressão efetiva dos dois casos, P1 e P2, é zero. A cota do nível. Bom, a cota do nível, a gente viu lá 0 e 7,5 metros lá no nosso descritivo. Altura geométrica de sucção. Esse a gente não viu, eu esqueci de ver lá. Vou voltar aqui na apresentação. O que é altura geométrica de elevação? É a distância entre o nível e o eixo da bomba, que é exatamente esse 1,5 metros que está indicado ali. Então, né, o HSUC vai ser igual a 1,5 metros positivo. Do ponto de vista de cavitação, quanto mais positivo é, pior para a instalação. A gente explica isso em detalhes também. A gente já falou também sobre cavitação aqui no canal, só você dar uma procurada aí, que a gente vai ver. Então aqui, 1,5 metro, né? Quanto mais afogada for a bomba, melhor. Né? Quanto mais negativo for, melhor. Aqui está o diâmetro da sucção e o comprimento de sucção, 3,5. Se tivesse dois diâmetros diferentes, né, na sucção, a gente tinha condição de colocar os valores aqui, mas não tem. Né? Bom, aí a gente só está trabalhando com coeficiente KS, a gente não tem comprimento equivalente nesse exemplo. Então, aqui eu tenho, né, o cotovelo no 90 graus, eu tenho isso na sucção, né, um cotovelo e uma válvula de pé e crivo. Na sequência, a gente tem, né, os dados. Veja que aqui, né, a gente tem, se você não tivesse na lista, né, aqui em cima tem como você colocar aqui itens adicionais no nosso aplicativo. E aqui, se você tiver um elemento tipo um filtro, né, que tem uma perda de carga que você tem que considerar em termos de diferencial de pressão, você coloca aqui o diferencial de pressão,
puxa a unidade aqui, né, e ele vai também considerar isso. No recálculo também já está preenchido, 75, 17 metros, também a mesma coisa, se tivesse, né, um segundo diâmetro também dá para calcular. E aí a gente colocou lá 5 cotovelos 90 graus, aqui é 5 cotovelos, 2 aqui, né, coloquei errado lá, opa, são 2, tem cotovelo, tá, eu coloquei na posição errada, cotovelo e curva é diferente, né. Então, o cotovelo 45 graus, que é mais íngreme, né? Tenho aqui, né, as válvulas gavetas de retenção e seria isso, né? O comprimento aqui 17 metros que a gente viu lá. Uma vez que está todos os dados aqui, né? Você, se tiver faltando coisa, né? O software vai reclamar também. Eu salvo a planilha e aí eu vou rodar o programa para você, só para você visualizar, né? E o que vai acontecer? O programa ele vai veja que ele está calculando ali, e ele vai abrir a planilha calculada para a gente. Né? Então, ele faz isso tudo automático, está aqui a planilha. Ele repete aqui, né, os dados de entrada, veja que os jumps está zerado aqui porque não tem, né, não faz sentido calcular. Então, tudo que não tem, que refere-se aos segundos diâmetros, né, tanto de sucção como recalque, ele está com esse parênteses, esse tracinho aqui. Então veja, né, que ele calcula a velocidade na seção, 3 metros, 3,7, já está uma velocidade bem alta. 6,19 está muito mais alta ainda. Né? Então é proibitivo até essa velocidade. Né? Mas como é um exemplo, a gente, né, não está considerando. Altura de energia aqui em 1, né, 0. A altura de energia em 2 é 9,4. Aqui o cálculo do número de Reynolds. Nos dois casos, né, o escoamento é turbulento. O K, né, que eu falei que sai lá do PVC, esse valor é 7 vezes 10 elevado a menos 6. O DH sobre K foi calculado aqui, 13.971, na sucção, né, no recalque 10.800, fator F 0,01 nos dois casos, né, veja que deu praticamente a mesma coisa, acho que eu posso até aumentar aqui para ver mais uma casa decimal, dá de 14 para 15, né, dá praticamente a mesma coisa. Que mais? O fator de KS total na sucção 3,4, na descarga 8,6, comprimento total não tem, o pressão diferencial não tem, perda de carga distribuída na sucção 0,37, na recalque 6,37, na localizada 2,37, aqui, né, na 16,79, e aí vem, né, o resultado final aqui que eu tenho, né, a altura total 25,89, esse seria o HB, ou melhor, não, perda de carga total. O HB vai ser logo aqui embaixo, 35,34. Esse valor que você tem que fornecer para o distribuidor para ele calcular, para ele te especificar a bomba para você. E aí eu tenho aqui em termos de diferencial de pressão, né? Essa bomba vai ser uma bomba que precisa de quase 3,5 bar de diferencial de pressão entre a entrada e a saída. A potência hidráulica está em 9,61 kW. O NPSH disponível 5,3, embora, né, seja não afogada, tá legal. E o rendimento da bomba, como a gente não tem, né, digamos que eu já tivesse o rendimento, e vamos dizer que é uma bomba relativamente pequena, digamos que o rendimento seja 45%. Aí eu já teria aqui, né, a potência em cavalos 29, né, seria uma bomba de 30 cavalos, já não é uma bomba tão pequena assim não. E aqui, logo embaixo, né, a gente tem a curva do sistema, em várias escalas diferentes de vazão, né? E aí teria que olhar qual a vazão que, aqui nesse caso, ó, metros cúbicos por hora, que era, né, a unidade, e a gente estava por volta de 100, né? Então ele calcula pontos antes e pontos depois, né, do nosso sistema. E seria assim, né? Esse exercício, quando eu faço no treinamento, ele leva umas quase 2 horas para fazer na mão, né? E veja que explicando aqui, eu já estou em 35 minutos, né? Mas eu acho que vale a pena para você visualizar aí todos os cálculos, né, que a gente trabalha, né? Bom, no caso aqui, né, deixa eu só puxar aqui, só para a gente finalizar. Para a gente finalizar, o que eu né, faço, o que eu te chamo, né, é para, se você tiver interesse em aprender isso passo a passo e ter acesso a esse aplicativo, eu te convido a participar do nosso treinamento online, né, a especificação de bombas centrífugas, e esse aplicativo que eu mostrei para você, ele é disponível para todos os nossos alunos desse treinamento, né, a partir agora desse mês,
todos os alunos têm acesso ao aplicativo, né? E se você já é nosso aluno e não tem o aplicativo, entre em contato com a gente que a gente faz ver o que dá para fazer para você. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê na próxima oportunidade.